Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Toda segunda e quarta, às 6 da tarde, tem vídeo novo, seja sobre quadrinhos, seja sobre RPG. A gente sempre tenta trazer aqui um comentário interessante, uma informação adicional, uma curiosidade, para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se esse é o seu primeiro vídeo do canal, dá uma olhada no nosso material, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas. E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai seguir aqui na nossa exploração do Caronte, a Crônica dos Penitentes, tá? Esse cenário nacional extremamente interessante, que a gente está fazendo uma série de vídeos aqui, abordando diversos aspectos, né, do cenário, dos personagens, enfim. E se por acaso você perdeu algum vídeo, ou está chegando agora, quer pegar o fio da meada, eu vou deixar o card aqui da nossa playlist específica do Caronte, para você não perder nenhum detalhe, beleza? Mas vamos seguir aqui. Você, ceifeiro, que está em dia aí, que já assistiu todos os vídeos, vamos seguir aqui na nossa exploração do capítulo 5 do livro, Cenário e Narração, tá? Só para a gente se situar aqui, o início do capítulo. Por que eu estou falando que a gente está seguindo nisso? Esse vai ser o nosso terceiro vídeo, salvo engano, só sobre o capítulo 5, que é um dos maiores capítulos do livro, e é também um dos que tem a maior quantidade de informações que, na minha opinião, são essenciais para a gente entender esse cenário. Então, por isso que eu preferi fazer vários vídeos sobre o capítulo 5, para não perder a oportunidade de comentar um pouquinho melhor esses pontos que mais me chamaram a atenção. Então, vamos lá. E adianto logo que vamos ter mais um vídeo para a gente fechar o capítulo 5, mas vamos lá. A gente vai começar o nosso papo de hoje por essa parte aqui, olha, o tempo para os ceifeiros e também já seguindo aqui as moedas de Caronte, né? Os óbolos. Como é que isso funciona no livro? A gente já falou aqui em outras oportunidades que o seu ceifeiro ele pode ser de diversos períodos históricos distintos. Ele pode ter morrido ontem no Brasil de 2021, ele pode ter morrido no Egito Antigo, ele pode ter sido parte da Revolução Francesa, enfim, década de 20, o que você imaginar, qualquer período histórico que você imaginar, o seu ceifeiro pode ter vivido, pode ter se tornado um ceifeiro, né, nesse período. Isso quer dizer que ele está desconectado da sociedade moderna? Não. Qual é a explicação mais ou menos que o livro dá aqui para isso? Tá? Apesar dos ceifeiros serem seres que vivem no pós-mortem, né, eles estão ali no meio termo entre vivos e mortos, eles não se desconectam completamente da humanidade, justamente porque eles têm a função de colher as almas dos moribundos e ajudar essas almas a fazer a travessia. Então, por mais que o tempo passe de maneira diferente para eles, por mais que a percepção de tempo para eles seja diferente do que para nós humanos, eles de uma maneira ou outra conseguem se manter conectados com a humanidade, com a evolução da humanidade, porque eles têm que, vez por outra, vir aqui e colher uma alma, né? Essa é a função deles, e isso rende a eles as moedas, os óbolos de Caronte, que a gente já falou aqui e ali ao longo desses vídeos todos, mas é uma parte essencial do jogo, porque essas moedas, elas são o combustível de uma série de elementos narrativos e mecânicos do jogo, tá? Então, para a gente comentar um pouquinho sobre essas moedas, elas são feitas da prata mais pura, né? E elas têm propriedades especiais, mágicas, né, vamos dizer assim, e como eu falei, elas têm os usos mais diversos possíveis, ou seja, elas vão ser o combustível para uso de magias, para as dádivas, né, que são os poderes dos ceifeiros, todas elas têm um custo, né, em moedas, para rituais. O capítulo seguinte do livro vai tratar especificamente de rituais, então eu não vou adentrar muito aqui, vou deixar só essa informação registrada e quando a gente chegar no próximo capítulo a gente vai abordar os rituais. E elas podem ser usadas também para tornar um objeto mágico. Eu posso imbuir ou misturar a essência, a trama, né, de um objeto com um óbolo de Caronte e esse objeto passa a ter alguma propriedade especial. Inclusive, as próprias dádivas que os ceifeiros usam, algumas delas, né, enfim, vai do seu bom senso aí de analisar,
você pode colocar o efeito delas em um objeto. Dependendo da quantidade de moedas que você use, o livro tem uma regrinha aqui mais ou menos para isso, você pode colocar até mais de um efeito no mesmo objeto, né? Tem umas minúcias aqui que eu acho que não vale a pena comentar agora, mas lembrando sempre que tudo que vocês quiserem que eu esmiúce um pouco mais, especifique, vocês podem deixar aí nos comentários, que se for o caso eu posso gravar um vídeo menorzinho especificamente sobre as dúvidas de vocês, beleza? Mas para a gente seguir adiante aqui, né? Só um último detalhe sobre os óbulos que é interessante, porque vai ter vários desdobramentos narrativos também. O poder dos óbulos é tão grande que se, por exemplo, um ceifeiro der uma dessas moedas para um mortal, enquanto ele tiver essa moeda junto ao corpo, ele também se torna imortal. Ou seja, ele não vai envelhecer, ele não vai morrer por qualquer outra causa, enquanto ele tiver com a moeda junto ao corpo. E aí o livro faz uma diferenciação interessante entre esses imortais que eu acabei de falar, que estão com a moeda, os ceifeiros, né, que estão na verdade ali num meio termo, né, estão num pós-mortem, vamos colocar dessa forma, e os necromantes, né? A gente vai falar especificamente dos necromantes mais lá para frente, porque eles estão no capítulo dos antagonistas, mas eles são aquelas pessoas que trapaceiam a morte, que enganam a morte, que vivem mais do que deveriam, né? Sugando mais ou menos a essência vital ou usando a energia de criaturas sobrenaturais. Eu ainda não sei muito do funcionamento dos necromantes nesse cenário, porque eu vou gravando os vídeos conforme eu vou lendo o livro. Nós ainda não chegamos lá, mas qualquer coisa eu volto e faço o reparo aqui na informação, beleza? Outra coisa interessante também a respeito das moedas é que essas moedas, por exemplo, que são transformadas ou são misturadas com os objetos, um ceifeiro ele tem a possibilidade de fazer o caminho reverso, ou seja, de extrair as moedas ou desfazer aquele objeto e transformá-lo novamente em moedas. E essas moedas não têm dono, então ele pode ficar para ele. Mas tem um detalhe técnico. Enquanto as moedas são moedas, ou seja, elas são minhas moedas, ninguém pode me tomar ou me roubar. É impossível isso. Um ceifeiro não pode roubar as moedas do outro, por exemplo. A única possibilidade é se um ceifeiro quiser doar as moedas para outro. Aí ele pode tranquilamente. É porque, como é que surgem essas moedas na vida ou na pós-vida do ceifeiro? Cada alma que ele colhe, ele vai receber como pagamento 3 moedas de Caronte, 3 óbulos de Caronte. Já fizemos aqui também um vídeo específico sobre o toque da colheita, que explica mais ou menos como é que isso funciona, né? Mas só para relembrar aqui. Outra coisa, seguindo aqui no livro, a próxima parte ele vai nos apresentar aqui os contos de Caronte, ou seja, alguns temas, né? Algumas situações que você pode explorar no seu jogo, alguns tipos de história, vamos colocar assim, né? Ele apresenta aqui uma série de exemplos, mas eu vou destacar alguns que me chamaram mais a atenção. Você tem, por exemplo, aqui o horror psicológico. A gente vai pensar no horror, naquela coisa, um monstro, alguma coisa assim. Não. O negócio aqui é um pouquinho mais complicado, mas, na minha opinião, mais interessante. Como é que vai funcionar o horror psicológico numa história de Caronte? O que o livro nos sugere aqui? Pensa bem, você morre, né, e se torna um ceifeiro. Ou seja, você vai ter a obrigação de ajudar as almas a fazerem a travessia. Mas e se você tiver que ajudar a alma de uma pessoa que era muito querida para você? Se você tiver que presenciar a morte de um ente querido seu, né? De um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho, né? Porque da feita que você morre e vira ceifeiro, você para de envelhecer, mas o mundo continua. Então vamos dizer que o seu personagem tenha morrido e ele tinha um filho pequeno. Pode ser, por um acaso do destino, sei lá, que você tenha que colher a alma desse seu filho quando ele tiver 80 anos. Como é que o seu personagem vai lidar com isso? Ainda tem uma outra possibilidade que eu achei interessante. Como é que as outras pessoas, os mortais, vão lidar com a sua perda? Você, enquanto ceifeiro,
pode observar o que acontece no mundo dos mortais, né? Se você pagar o preço de uma moeda de Caronte, você tem direito a um dia no mundo dos vivos, né? E pode experimentar todas as sensações de como se estivesse vivo, né? Você pode supostamente observar a sua família, ficar observando a sua família à distância. Isso é um tabu, isso é proibido. Também já falamos sobre isso em algum vídeo passado. Mas para efeitos de drama, para efeitos de história, isso pode gerar coisas interessantes. E se você acha, por exemplo, que você era a pessoa mais amada da sua família e tudo mais e tal, e quando você morre você descobre que não era bem assim? E se você não conseguir se livrar da sua família e ficar cometendo esse tabu, essa infração de ficar observando eles, ainda que de longe, e descobre que eles têm vários segredos que você não fazia nem ideia de quando você estava vivo? Entendeu? Então todas essas situações podem ser muito mais assustadoras ou devastadoras do que um monstrão cheio de tentáculos, por exemplo, né? Então, e essa é só uma das sugestões que o livro te dá aqui de temas para serem abordados em histórias de Caronte. Outra que eu achei interessante também, aí já é um lado mais RPGzão assim da coisa, né? Tem um tipo de história aqui que ele chama de Guerra Eterna. Não são só os ceifeiros que habitam esse mundo sobrenatural, né? Tem diversas outras criaturas, a gente vai falar delas mais pra frente, mas algumas delas a gente já citou aqui, são inimigas diretas dos ceifeiros. A gente tem os espíritos obsessores, a gente tem os necromantes, a gente tem bruxas, enfim. Então, esse conflito entre grupos, entre ceifeiros e obsessores, por exemplo, entre ceifeiros e necromantes, isso pode se encaixar aqui nessa questão da guerra eterna, né? Aí já é uma história mais voltada para a ação, para o combate. Só lembrando que o combate pode e deve ser extremamente difícil e mortal para o seu personagem, tá? Então esteja muito preparado, tenha muitas moedas para gastar, para usar suas dádivas antes de decidir entrar num combate. Porque voltar da sua segunda morte, vamos colocar assim, é muito difícil, pelo que a gente já comentou aqui em outros vídeos. Você pode também ter histórias investigativas, você pode ter histórias investigativas de mistérios sobrenaturais ou de mistérios que envolvam as almas que você está colhendo, ou os seus entes antigos, ou um amigo seu, seus entes queridos, melhor dizendo, ou algum amigo seu do mundo dos vivos, enfim, isso também é possível. Você pode, se quiser, conduzir um jogo baseado somente na colheita das almas, que o propósito vai ser justamente você ir resolvendo as pendências das almas que você tem que ajudar a fazer a travessia. Então você pode organizar várias sessões ou até uma campanha inteira, dependendo do nível da coisa que você tem que resolver, baseada nisso. Outra coisa interessante é o mundo dos vivos, é um outro tema que ele coloca aqui, que é justamente aquilo que eu estava falando. Talvez o seu personagem não consiga se livrar tão prontamente dessa necessidade de estar no mundo dos vivos, apesar disso ser um tabu, dependendo do seu comportamento, né, no mundo dos vivos. Você vai ter aí várias coisas para entrar em conflito. Você vai ter o preço que você tem para pagar, né, já falei aqui, uma moeda para cada dia no mundo dos vivos. Você tem, com certeza, aí no meio, o cometimento dos tabus, dependendo da sua interação com esse mundo dos vivos, o que vai te gerar um acúmulo de marcas do semblante de Caronte, que a gente já comentou também aqui em outros vídeos. Então, enfim, são tipos de história que vão gerar uma série de desdobramentos para você explorar nas suas sessões. E por que o ceifeiro pode não conseguir se livrar assim tão facilmente do mundo dos vivos? Olha só, o ceifeiro, pelo que o livro nos coloca aqui, quando ele está no mundo dos vivos, ele vai ser perfeitamente saudável, ele vai ter sensações muito mais aguçadas, ou seja, ele vai experimentar de tudo com muito mais intensidade do que ele fazia quando ele era vivo, né? Isso por si só já pode ser um grande atrativo. Mas se a gente lembrar também que o seu personagem, para ter se tornado um ceifeiro, é porque ele teve uma vida medíocre, entre aspas. Ele tinha um grande potencial que por algum motivo ele não conseguiu desenvolver. Então talvez o seu personagem entenda da forma errada que você vai cumprir a sua penitência aí sendo melhor agora do que você era quando você estava vivo.
sendo que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. E como eu já comentei aqui há pouco, esse tipo de interação pode te gerar uma série de tabus e uma série de consequências no jogo, mas o seu personagem pode não saber disso. Então você pode escolher ter um tipo de história assim justamente para explorar essas possibilidades, para explorar essas ramificações do cenário. Ou seja, o livro te dá só alguns exemplos aqui, mas nesses poucos minutos que eu estou conversando aqui com vocês, já vem várias outras ideias para você viajar em cima do que o livro constrói. E, ou seja, como eu falei no início, é um cenário bastante rico, com muita coisa para explorar e que vale a pena conhecer se por acaso você não conhece ainda, né? Então, eu vou ficando por aqui. O nosso próximo vídeo, que vai ser o último sobre o capítulo 5, a gente vai abordar a cidade de Sete Além, né, de Encruzilhada das Almas, a cidade dos ceifeiros, para a gente poder fechar o capítulo 5 e partir em direção ao final do livro, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, qualquer crítica ou qualquer dúvida, o espaço dos comentários está aí para a gente trocar ideia e construindo o canal juntos. E a gente se encontra aqui numa próxima resenha, falou? Valeu, pessoal, obrigado!